Mas já conectando isso que você trouxe, e já também puxando essa conexão que você citou aí, essa pesquisa que eu falei no começo, ela falou a palavra frustração. E isso me chamou muita atenção, porque nas literaturas clássicas, e é importante sempre se basear nelas, mas nas literaturas clássicas tem um olhar muito ferramental, embora fale de execução, fale de pessoas, fale de negócio, mas tem um olhar ferramental, e eu curto bastante ponderar esse olhar de cargo e olhar de pessoa, né? A pessoa que está assumindo esse cargo tem uma expectativa em relação ao que era aquilo. Ela imaginou que seria de um jeito, ela vai ver que talvez não seja. Tem até uma parte, um trecho do livro que você fala da falácia da autonomia, que depois a gente troca essa ideia, que é super Fantástico. interessante. Mas nesse ponto da frustração, o que você entende? Por que essa transição pode ser traumática? O que para você fica como principais alertas, assim? E que pena, né? Porque, assim, em geral é um momento tão feliz, né, para quem recebe aquela promoção, porque tudo bem, às vezes você pode até ter assumido ali no momento de crise, que alguém teve que sair ou alguém foi dispensado e aí sobrou uma vaga, caiu no seu colo, e você achava que não estava preparado, mas alguém apostou em você. Tá bom, a gente consegue entender movimentos assim fora da normalidade. Mas em geral, existe um processo, né, que alguém olhou para você, acompanhou, falou, cara, vamos promover essa pessoa. E aí a gente se frustra ao longo do caminho, né? Ou é traumático mesmo. E por quê, né? O que a gente tem visto, e aí eu incluo isso, inclusive, nos capítulos finais do livro, é que falta alinhamento. Básico, falta alinhamento. Então, assim, ó, a partir de agora, o que eu espero de você é que você cumpra com essa função. E aí eu não estou falando de cargo, né? Descrição de cargo, que está lá no site, em algum lugar na área de people, de RH. O que eu estou falando, assim, é fazer um alinhamento com o gestor direto e dizer, olha, a partir de agora, eu espero que você tenha esse tipo de comportamento. Esses comportamentos não são tolerados aqui. A gente espera que você acompanhe esse tipo de trabalho, de meta, de número que o seu time vai produzir. A partir de, essas são as metas da semana, do mês, do trimestre. Essa é a estratégia corporativa para esse ano. Dá uma olhadinha, depois você me pergunta, vamos ver como que a gente pode trabalhar junto. Do mesmo lado, o líder tem que deixar o gestor, o líder do líder, digamos, o novo líder, ele tem que deixar claro como que esse novo líder será avaliado. Então, eu vou medir você por esses KPIs, eu vou medir você por essas entregas, a gente vai medir a performance numérica do seu time, mas a gente também vai medir, por exemplo, não sei, o clima, a gente vai medir a rotatividade, a gente vai medir alguma coisa um pouco mais qualitativa. Tem que deixar claro como a gente vai ser medido ao longo do caminho, isso não acontece. Por outro lado, o novo líder ele foi promovido agora, chega com o peito estufado, feliz da vida, né? Ganhou um prêmio, foi reconhecido por tanto esforço que teve na função anterior, vai ganhar mais por isso, né? Não importa o quanto. E aí a gente às vezes peca, né? Em ter um pouquinho as sandálias da humildade, como o povo brinca por aí, e saber que a gente tem que aprender a fazer coisas novas e para isso a gente vai ter que deixar de fazer algumas outras coisas. Então, eu acho que para a gente fechar a caixinha da sua pergunta, a gente tem uma falta de alinhamento entre o novo líder, entre o líder direto desse novo líder e o próprio RH, falta de alinhamento de qual é a meta e como você vai ser cobrado. E também um pouco de falta de entendimento do novo líder do papel de liderança, que passa por uma série de desafios que a gente vai explorar também no curso. Mas o que eu posso dizer que o primeiro deles é entender que o papel mudou. E aí é esse desafio da transição que a gente contava um pouquinho antes, né? Mas uma coisa que você trouxe que para mim, conectado, fazendo outra pergunta para você, para mim chama sempre muita atenção, esse alinhamento que você falou, né? Então, quando está tudo muito alinhado, está tudo muito claro, a gente tende a ter menos frustração no novo cargo, principalmente quando ele é um cargo de liderança. Na sua opinião, com base na sua experiência por diversos tamanhos de empresa que você já passou, em workshop, em desenvolvimento, programas de consultoria, você acha que a exclusividade de grandes empresas, ou para qualquer tamanho de empresa, esse alinhamento precisa ser muito claro, muito bem feito? Seja uma empresa que tem um RH de 20 pessoas, ou uma empresa que tenha um gestor que também é RH. Você acha que tem diferença de tamanho de empresa? É um ponto legal que você traz, né? A gente às vezes está acostumado com esses dois mundos, né? A gente faz programas de desenvolvimento, programas de trainee para grandes corporações,
e depois a gente vai atuar naquela empresa pequena, que está em fase de crescimento ou não, mas que ela precisa ali também de líderes preparados, né? Bom, a gente percebe que o alinhamento ele é importante em qualquer tamanho de empresa. Mas nas pequenas empresas ele é mais ainda. Por que eu vou te contar isso daí, Cauê? Porque quando você trabalha numa empresa grande, quando você trabalha numa multinacional, você tem estrutura por trás, em geral você tem responsabilidade por aquele pacotinho que acontece naquela linha de produção ou aquele pacotinho que acontece no escritório. Tem muito mais gente ao redor, tem muito mais área de suporte, né? Então, realmente, se você não cumprir com o seu papel, ou se você não tiver claro qual é o seu papel, você não fez aquele alinhamento, você não entendeu ainda que o seu trabalho não é mais executar ou nunca foi concorrer com o seu time, de uma certa forma você vai ter gente do lado que vai segurar as pontas. Vai ter gente que vai começar a reclamar, claro, mas o seu líder também tá olhando e vai ter mecanismo de acompanhamento, sabe? Seja ele trimestral, seja ele semestral, seja ele até mensal. Vai ter pesquisa de engajamento, de engagement, vai ter pesquisa de clima. Então, a empresa grande, de certa forma, olha o que eu vou falar, hein? A empresa grande, de certa forma, um líder que ainda não está preparado, ele sobrevive um pouco mais. Porque ele tem uma base de apoio que vai suprir um pouquinho ali da necessidade de orientar o time dele, ou da necessidade de ajustar um projeto, ou outra área vai correr um pouquinho mais, pode até reclamar, mas no fim vai entregar. Agora, quando você está falando numa empresa pequena, a gente percebe, ou média, né? E aí eu quero dizer, quando você não tem todas as áreas de suporte à disposição, ou às vezes você tem, ela é terceirizada, né? Então você tem que acionar alguém que está do lado de fora, e se você não fizer esse trabalho de forma ativa, eles não vêm até você ajudar, a tendência é você se perder nas prioridades. A tendência é o líder não entender qual é a meta, não entender qual é o papel, cobrar, vou dar um exemplo, sei lá, horas trabalhadas ao invés de produtividade, ou horas trabalhadas ao invés de qualidade. E aí, no final de um ciclo menor, seja ele, por exemplo, se fosse varejo, eu ia te falar que no final de um mês, o cara ia falar, bicho, você não está entregando a meta aqui que a gente combinou de bater para vender geladeira esse mês, né? Se fosse, sei lá, uma empresa de serviços, bom, o nosso NPS, ou o nosso indicador de qualidade, ou de velocidade de entrega, ou de satisfação, pode ser um restaurante entregando no iFood, sei lá. A gente vai perceber isso nos ciclos menores. Então, a diferença básica é que você tem mais apoio nas empresas grandes e seu papel no processo ele é menor, e na empresa pequena você cai mais rápido, digamos, porque você tem muito mais responsabilidade na sua mão.